Agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui nessa casa, nessa noite. Que possamos estar atentos a todo o ensinamento da noite de hoje. Que os espíritos amigos que, por certo, aqui estão, se façam presentes também, nos auxiliando os nossos irmãos que farão uso da palavra, e que seja uma noite muito proveitosa e agradável. Graças a Deus, e que assim seja. Com vocês, o Washington, falando do sentido da vida segundo a doutrina espírita. Boa noite a todos, com muita paz. Aqui estamos, mais uma vez, reunidos para desenvolver um tema bastante interessante e que atrai a todos nós cada vez mais, principalmente no tempo ao qual nós estamos vivendo, aqui nesse mundo encarnado, nesse planeta Terra, ao qual esse grupo aqui sobre essa mesa está representando aqui, ó, nosso planeta Terra, planeta que nós conhecemos, né? E cada vez mais conhecemos cada vez mais intrinsecamente como ele é formado, a sua geologia, a sua biologia, os seres, as espécies que existem nesse planeta aqui. Somos sabedores deles. Mas diante disso, desse conhecimento científico, técnico, material, isso é tudo? Mas refletir sobre a vida, sobre a nossa existência, é uma necessidade e que não deve ser deixada para depois, ou irmos postergando essa reflexão sobre a vida, sobre a necessidade de aqui estarmos e como ela se completa, qual é a completude dela, para que tudo que nós fazemos, tudo que pensamos, idealizamos nessa nossa caminhada. E é importante essa reflexão, que não é uma única vez na nossa existência ao qual devemos fazer, mas é sempre, de maneira cada vez mais diária, contínua e cada vez mais aprofundando. Assim, aprofundando como o nosso conhecimento, a nossa forma de ver e interagir com o mundo, com as coisas e conosco mesmo, dentro de nós. E duas perguntas interessantes surgem assim. Será que precisamos realmente da espiritualidade para encontrar o sentido da vida? Quantas horas faltam para chegar o Natal? Essa segunda pergunta nós conseguimos responder, porque ela é lógica, é cálculo, né? É matemático. Faltam por volta de 150 horas, 152 horas para chegar o Natal. À meia-noite, entre sábado e domingo, chegar o Natal. E todos nós aqui concordamos com isso. Realmente, fazendo um cálculo, falta por volta de 150 a 152 horas para chegar o Natal. Mas a primeira questão, se realmente necessitamos da espiritualidade para dar um sentido à vida, aí vai depender de cada um de nós. Vai depender da algo amplo e pessoal de cada um de nós, no nosso íntimo, os valores que nós temos, as relações interpessoais que nós temos, as relações mútuas que nós temos com cada um de nós e a nossa jornada, aquilo que nós percebemos e sentimos. Então isso causa uma diferença da percepção, da interação de cada um de nós em relação, se realmente, à questão da espiritualidade para dar sentido à vida. E nessa jornada, nessa reflexão, a doutrina espírita nos ajuda bastante, nos ajuda muito, porque ela mostra um outro perfil, um outro patamar de compreensão, até então não compreendido de forma sistemática, de forma com um equacionamento científico e uma comprovação daqueles que aqui não estão mais, que desencarnaram, desse fato, desse ser espiritual, ao qual todos nós somos. E nós começamos a perceber que a vida terrena não é um fim em si mesmo. Não estamos no planeta Terra, nesse lindo globo, aqui para apenas utilizá-lo, vivê-lo, consumi-lo, mas sim para desenvolver o quê? Potencialidades espirituais. E essas potencialidades espirituais, nós estamos cada vez mais compreendendo o quanto ela é essencial, o quanto ela é fundamental e o quanto ela nos ajuda a entender e compreender as situações da vida, as vicissitudes, os desafios, as incompreensões, as fraquezas, as forças, tudo aquilo que nos envolve nessa nossa caminhada, nessa jornada. Porque nós estamos nesse planeta usufruindo de seus recursos naturais. Sim, estamos usufruindo de seus recursos naturais. Nós estamos nesse planeta intelectualizando a matéria. Sim, estamos intelectualizando a matéria, construindo prédios, edifícios, meios de transporte cada vez mais evoluído, cada vez mais rápido, e agora com uma visão cada vez menos poluidor, né? Poluição menos, utilizando o nosso planeta de forma a não fazer com que as questões, a qualidade de vida dele vá se perdendo, porque temos que olhar que a natureza tem que estar em equilíbrio, em harmonia.
Se aqui existem os seres minerais, vegetais, animais, existe uma função, existe uma razão. Não é por nós, os seres espirituais, o homem, por ter o seu entendimento, a sua inteligência, o seu pensamento, a sua ideia, a sua capacidade de manipular a matéria e de transformar ela em algo mais aperfeiçoado, não nos cabe abolir todas as outras espécies, todos os outros gêneros de animais, de vegetais, para que nós possamos nos suplantar a nossa hegemonia como seres humanos. Nós observamos que nós somos dependentes dessa harmonia, desse ciclo ecológico, ambiental, dessa atmosfera física aqui. E por isso, a nossa relação com ela é muito intrínseca com as coisas materiais. Ao ponto de alguns de nós ainda acharmos que a nossa inteligência, a nossa capacidade de agir, de coisa, está relacionada com o nosso material biológico, com os aminoácidos, com as moléculas, com as partículas que existem no nosso organismo, com as nossas sinapses, nossos pensamentos, eles que comandam todas as nossas ações, os nossos desejos, os nossos prazeres, as nossas vontades, as nossas necessidades e a organização física do nosso corpo. Mas olhando mais a fundo, mais profundamente, nós observamos que só isso não basta, porque sempre falta algo. E nós observamos isso a cada dia no nosso cotidiano. Nós almoçamos, nós jantamos, tomamos café, fazemos nossa refeição. Quando ficamos doentes, tomamos um medicamento para poder reparar, estabilizar, harmonizar o organismo. Por quê? Porque nós estamos alimentando o nosso corpo físico, que precisa de energia para poder as células trabalharem, e nós temos essa movimentação, agilizarmos. É o combustível. Mas o combustível da alma, do espírito, é outro. Não é este, da matéria, que alimenta o corpo. E muitas das vezes a nossa incompreensão, ainda a nossa ignorância em entender isso com profundidade, até pelo nosso nível evolutivo que nós nos encontramos, e nas mais variados graus de nível evolutivo que encontramos nesse planeta nosso, planeta Terra, é plausível que nós temos essa diferença, essa forma de percepção ainda embaçada, confusa. Mas cabe a cada um de nós, no nosso caminhar, parar para analisar e refletir sobre isso, sobre as reais necessidades essenciais para o espírito. Esse espírito que está em processo de evolução. E esse é um dos princípios que a doutrina espírita nos traz. Nos traz esse princípio da evolução, nos traz a questão do livre-arbítrio e a questão da reencarnação. Porque esse planeta lindo aqui, maravilhoso, ele está dentro de um processo de reencarnação, de necessidades que os espíritos criados por Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que tudo o que faz com a inteligência suprema, e nós fazemos parte desse processo, para que possamos desenvolver e evoluir. Eis que estamos aqui na Terra. Ao entrarmos aqui na Terra, cada um de nós, iremos ver que cada um de nós temos um endereço físico aqui na Terra. Um mora na avenida tal, na rua tal, na cidade tal, cada um tem um CEP diferente. Mas se a gente ampliar isso, de maneira, na nossa constelação, o nosso endereço de todos nós que estamos aqui é o planeta Terra. Aqui é a nossa morada, aqui é a nossa casa. Mas é uma casa que disponibiliza para cada um de nós, além da moradia, de dormir, de se alimentar, tudo mais, de trabalhar, desenvolver valores importantíssimos para o nosso entendimento e compreensão de quem somos nós, de quais são as nossas potencialidades, quais são os reais valores necessários para que possa saciar e nos ajudar a caminhar e adquirirmos aquilo que todos nós queremos. Todos nós queremos a felicidade, todos nós queremos a paz. E para isso, nós começamos a entender que a paz e a felicidade não está num potinho, não está numa região, não está num local circunscrito, mas já está na forma como nós nos interagimos, pela nossa capacidade de evolução, em caminhar nesse percurso universal, nessa caminhada universal ao qual todos nós estamos aqui interagindo. Porque a perfeição, ela será sempre relativa para todos nós. Porque se nós somos imortais, seres imortais, e se é infinito esse universo das possibilidades e das nossas potencialidades, estaremos sempre nos aprimorando, sempre melhorando nossa forma de ver, de interagir e de expressar as nossas potencialidades, além do espectro material ao qual nós, estando agora encarnados, estamos acostumados a sentir e a perceber. Se aqui nós temos os 5 sentidos a perceber,
De forma espiritual, esse sentido ele se amplia, ele vai mais além. E cabe a cada um de nós entender essas transformações. E essas transformações elas vão ocorrendo paulatinamente, porque muito mais do que apenas saber, é necessário praticar, realizar. E é na realização que nós vamos percebendo a diferença. Nós vamos vendo e tomando o nível de dificuldade, de facilidade, de acessibilidade. E aí nós vamos ter uma análise de o quanto nós nos planejamos. Qual é a nossa tarefa? Qual é o nosso quinhão nessa missão a qual cada um de nós estamos aqui, agora, envolvido nesse planeta encarnado? Porque todos nós temos uma missão, temos um planejamento. E planejamento, na medida que nós fomos evoluindo, nós também participamos desse planejamento. Nós o utilizamos também, damos nossos pitacos nesse planejamento. Daquilo que precisamos transformar, melhorar, aprimorar, desenvolver, cooperar, compartilhar com os outros nesse processo de transformação e de crescimento. Então a doutrina espírita traz a lei de evolução espiritual. Estamos sempre progredindo na direção do aperfeiçoamento íntimo, único caminho para a felicidade. E essa evolução espiritual, para o nosso entendimento, é muito recente. É muito recente em relação à quantidade de milhões de anos que o homem está aqui na Terra. Mas para nós, aqui encarnados, esse toque espiritual, cada vez mais ele se torna, não como uma coisa mística, como uma coisa religiosa, uma coisa criada culturalmente. Não, vai muito além disso. Porque é uma coisa, algo nato. Algo que está dentro de cada um de nós. Algo que não é que a mãe ensinou, o pai ensinou, ou foi passado de geração para geração. Não, é algo que vem dentro de nós. E às vezes não conseguimos enxergar. E quando conseguimos enxergar e vamos caminhando, sempre sentimos a falta. Por mais que tenhamos as coisas, os valores materiais, sempre falta algo. E sempre tem alguma coisa que não está legal. É como aquela pessoa que, pô, está tudo legal, tudo maravilhoso. Vai acontecer alguma coisa. Eu estou esperando alguma coisa vai acontecer. Calma. Às vezes não vai acontecer nada, mas a expectativa da pessoa, já pensou que vai acontecer algo, que está tudo maravilhoso, tudo bom, ele já começa a sentir no seu corpo, no seu organismo, no seu psiquismo, já uma coisa que está desorganizando, desarmonizando. Mas em função do que ele está pensando, do que nós estamos pensando e achando que aquilo ali é uma realidade, uma verdade, pela nossa análise combinatória de fatores, vai ser isso. E muitas das vezes não é, mas aquela percepção, aquela sensação, ali nós tivemos por aqueles momentos, por alguns dias, ou às vezes meses ou anos na existência, achando que algo vai acontecer. Calma, temos que analisar, mas sempre ter os pés no chão, utilizando a razão, a percepção, um sentimento além do concreto, mas tendo bom senso. E aprendendo cada dia, com as coisas que nos envolvem na nossa vida, no dia a dia. Porque a espiritualidade, ela está no dia a dia. Ela está no acordar, ela está no caminho, ela está na escola, ela está no trabalho, ela está na padaria, ela está no açougue, ela está em todos os lugares onde que existe o ser, onde que o ser está. E como ele interage, como ele percebe as coisas, além do concreto, além do que ele toca, e qual o sentido que ele dá, é o que vai fazer diferença, é o que vai fazer ele mover, a buscar, a trabalhar, a buscar a sua meta. Mas como meta, no caminho, nós podemos reajustá-la, podemos aprimorá-la. Não é porque no início da caminhada, não, quero fazer isso e vai ser assim. Mas só que nós esquecemos que nós temos uma caminhada. E no caminho nós aprendemos, nós percebemos, passamos situações agradáveis e desagradáveis. E aí nós temos que acertar o nosso ponteiro. Nós temos que equilibrar o nosso foco para essa meta, ela ser aperfeiçoada, ela se aprimorando nesse processo. Então nós vemos que tudo está no processo harmônico e em movimento. Tem uma coisa que no universo que não muda, é que tudo muda, tudo está em mudança, tudo está em transformação. Nada se perde, está havendo uma transformação. E nós fazemos parte dessa transformação e nós também atuamos para transformar as coisas e a nós próprios nessa caminhada. E a lei de causa e efeito, ela está aí para nos mostrar isso, sinalizar. Toda ação recorrente do livre-arbítrio gera uma reação boa ou má para o progresso do espírito. O livre-arbítrio é interessante porque à medida que nós vamos evoluindo na nossa caminhada, mais consciente e entendedor das situações da vida, da existência,
tanto na parte científica, filosófica e na parte moral, melhor o nosso livre-arbítrio vai atuando, as nossas escolhas, as nossas decisões vai atuando. E quanto mais ela vai atuando, melhorando, mais nós podemos expressar a nossa potencialidade, mais responsabilidade nós vamos adquirindo. Mas é algo necessário, porque é algo incondicional. Por mais que não queiramos, eu não quero, eu quero parar. Mas o universo, a providência divina, a justiça de Deus, ela está a amparar todos nós e levar a todos, por mais reticente que fique, por mais que pare e fique ali parado, mas não irá retroagir, mas irá daquele ponto a avançar, porque é algo nato dentro de nós e tudo conspira no universo para o nosso crescimento, para o nosso melhoramento, para a nossa evolução. Mas para isso, nós devemos entender e compreender essa dimensão espiritual. Entender que nós somos seres espirituais. Entender que nós não somos a matéria. E não nos confundamos com a matéria a qual nós utilizamos aqui para as nossas relações de atividade, de trabalho, de prazer, de lazer, tudo mais. Não nos confundamos com isso, porque isso nos causa sofrimento. Porque chega um momento que cessa. E é só isso? Eu preciso de mais. E cada vez mais. E é algo que nunca vai suplementar, não nos vai trazer a satisfação plena, a felicidade a qual nós almejamos, porque a felicidade não é um local, não é um estágio, mas é uma forma de nós caminharmos na nossa jornada e ver as coisas de uma outra forma, de outra maneira, e agir dessa maneira. Então, toda ação recorrente do livre-arbítrio gera uma reação boa ou má para o progresso do espírito. E essa reação boa ou má, ela está intimamente ligada com o aspecto moral. Então, toda reação e ação, esse processo de causa e efeito, ou seja, todo o processo de causa e efeito, né, de causa e efeito, gera uma reação moral sobre nós e sobre aqueles ao qual nós estamos direcionando. E nesse entendimento, a doutrina espírita nos traz essa compreensão de qual o efeito benéfico é a reação moral, sendo condizente com a harmonia do universo, sendo condizentes com os preceitos que Jesus, o aniversariante de domingo que vem, aqui nos trouxe, exemplificando nas suas parábolas maravilhosas, a cada um de nós, ao nosso coração, mostrando através de histórias, de fatos, para nós entendermos esses valores, esses princípios na nossa caminhada, mostrando que o Pai, o nosso Pai, Deus, nosso Criador, é único, é suprema bondade, é a providência divina. Mas Jesus traz nas suas parábolas mensagens e fatos que nos faz refletir sobre essa nossa jornada aqui na Terra. E esses valores que Jesus nos traz, ao qual nós pretendemos e estamos tateando, mas seguindo, entendendo, se ainda não estamos praticando na sua plenitude, mas já temos de cor salteado o que ele disse a cada um de nós. E que essa mensagem chegue cada vez mais à nossa mente, aos nossos corações, e que nós possamos traduzir isso em atividade plena e salutar. O que é difícil, é difícil. É complicado? É complicado. É impossível? Não é impossível. E não sendo impossível, e estando dentro das leis de Deus, não será um milagre, mas será a atuação do livre-arbítrio, do indivíduo, da sua capacidade interagindo para a sua transformação, para a nossa transformação íntima nessa jornada evolutiva, que nós sabemos que é curta. Isso nós não temos dúvida. Muitos daqueles que chegam aqui no planeta Terra, às vezes vivem 1 hora, 1 dia, 1 mês, 30 anos, 50 anos, 103 anos, 120, mais de 150 para lá ainda não sei. Vamos ver pela tecnologia que nós estamos tendo aí, né? Viver mais. Mas a questão não é a quantidade, é a qualidade e a forma que essa missão foi exercida. Esse planejamento, a colaboração ativa no mundo físico, surtiu o efeito necessário para a compreensão e esclarecimento de cada um de nós. Então, observamos que a mensagem de Jesus, os seus ensinamentos, nos ajuda, nos fortalece, nos faz compreender, porque ele desenha para nós, ainda na nossa incompreensão, na nossa ignorância de entender, ele desenha para nós todo o processo dessa caminhada, os benefícios que essa caminhada nos traz ao nosso coração e à nossa mente. E nos mostra um panorama muito maior do que aqui que nós pensamos que aqui na Terra irá nos dar tudo o que nós precisamos.
Porque ele vem mostrar que aqui, o planeta Terra, é uma das moradas do Pai. Existem outras e outras moradas do Pai. Ele vem mostrar que estamos aqui e existe uma diversidade de graus de compreensão e de entendimento dos espíritos que estão aqui encarnados nesse planeta. E isso faz parte de um processo de crescimento, de ajuda, de compartilhamento, de harmonia, para que possamos crescer e aprender. Aquele que sabe mais, ensina aquele que sabe menos. E aquele que sabe menos, ajuda, auxilia aquele que não sabe ainda nada. É uma corrente de ajuda, de esforço para crescer, porque é na prática desse trabalho que nós vamos vivenciando e tendo a convicção que essas ações fazem efeito na nossa vida, fazem efeito, dão sentido à nossa existência, que completam não só o nosso coração, mas a nossa mente, porque nós queremos saber por quê funciona assim, como é que isso funciona dessa forma, por que é assim. Nós perguntamos, estamos sempre perguntando, porque é uma necessidade nossa. Mas além de perguntar, nós temos que esclarecer, mas por quê? Com que meio? Qual o fim disso? Qual o benefício disso para os seres que aqui habitam? Qual o fim disso para o ser espiritual? Aquele que momentaneamente está se utilizando de um corpo físico para o seu desenvolvimento, para o seu aprimoramento. E que alguns, já no seu nascer, nascem com uma deficiência física, que debilitando, não consegue expressar a sua inteligência, mas está existindo naquele corpo. Está se relacionando com aquele corpo, está gerando em torno de si a relação familiar, a relação de familiares, a relação de amigos, a relação na sociedade. Que importância tem isso? Como acontece isso? Por que Deus permite isso? Permite porque está dentro de um processo de evolução e de crescimento. É uma ferramenta de apoio, de ajuda para alavancar o espírito. E isso nós estamos entendendo e compreendendo. E já deixando de entender, isso é um castigo. Não é castigo, não. Castigo quando a gente não compreende que se Deus é justo, benevolente para com todos, é justiça divina, é onisciente, onipresente, sabe tudo, vê tudo, Ele não deixaria uma de suas criaturas para trás. Não deixaria uma de suas criaturas passar por situações sem ter a necessidade de merecimento com aquilo, com o objetivo de ele crescer, evoluir, de alcançar cada vez mais o seu esclarecimento, a sua evolução. Porque estar encarnado é uma oportunidade de desvencilharmos de várias situações, de várias amarras que nos aprisionam, que nos prende. Mas também é uma oportunidade de desenvolver capacidade que até então nem almejávamos ter, mas temos. Caramba! Através daquela atividade, daquele trabalho diário, cotidiano, dia a dia, eu desenvolvi capacidades que hoje, enquanto espírito desencarnado, eu observo o quanto aquilo me fez bem. Enquanto aquilo me tornou melhor como um ser, em relação aos outros, mas em relação a mim mesmo, em relação à visão que eu tinha de Deus, nosso Criador, nosso Pai misericordioso. Foi essa mensagem que Jesus trouxe aqui, amar Deus sobre todas as coisas. E para isso precisamos compreender. E ao próximo como a si mesmo, precisamos compreender essa harmonia, essa função, necessidade, esse planejamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, o efeito que isso tem na nossa vida. E nós estamos procurando aprender e entender. Mas para isso, precisamos cada vez mais alçar e ver o sentido da vida. Temos anseios e ideais que transcendem a matéria, pois há em nós qualidades a serem desenvolvidas. Nossa meta é a perfeição relativa. E nessa perfeição relativa, veremos que teremos valores transitórios. Sim, existem valores transitórios. Quem de nós, na adolescência, valorizava muito a nossa bicicleta, desmontavam, montavam ela, tinha ciúme, não emprestava, aquela coisa toda. E depois, com o tempo, compartilhou a bicicleta, aquela coisa, pode andar, não sei o quê, já esclareceu. E assim com outros objetos, com ferramentas, com outros recursos. É transitório, mas também tem as dificuldades na nossa jornada. E às vezes nós, o nosso caminho, fazendo que eu fiz tudo certinho, estou fazendo tudo direitinho e acontece essa situação, estou fazendo tudo certinho e acontece isso. São situações que acontecem para o nosso crescimento. Não é para nos aprisionar, não é para nos pôr para baixo, ou para dizer, você não vai conseguir. Como fosse uma barreira, um tampão, para poder nos impedir disso. Não. É para nós utilizarmos cada vez mais o esforço, para nós trabalharmos cada vez mais estratégias e perspectivas de saídas diferentes daquelas que nós vimos sempre repetindo a mesma saída para situações diferentes.
Cada situação diferente requer de nós atitudes e ações diferentes, mais aprimoradas. E essas situações que nos vêm, as dificuldades, é para isso. E nós temos duas escolhas. Ou ficamos lamuriando, né, resmungando, ou a gente para um pouquinho e pensa, eu tenho que ter uma saída. Pede ajuda, esclarece, como é que eu faço isso? E vamos correr e desenvolver atrás. Porque nós não estamos aqui, nesse planeta, para chegar no final e chegarmos, após o desencarne, levar uma pastinha, chegar lá e falar aqui, ó, meus diplomas disso, certificado disso, eu concluí isso, eu fiz isso, aqui eu tenho uma lista, aqui eu tenho mais de 100 mil amigos. Não vai ser cobrado isso, vai ser cobrado. Como foi sua interação com as situações aflitivas? Qual foi sua relação com as dificuldades da vida? Qual foi sua relação com os benefícios do seu trabalho, do seu mérito? Você conseguiu traduzir isso e compartilhar isso para todos aqueles que estavam junto de ti, junto de nós. São essas situações que é o nosso credenciamento. Porque nós não teremos no mundo espiritual, ao chegarmos, uma prova para responder. Quantos elementos químicos tem na tabela periódica? Qual é o número atômico de tal? Não teremos essas questões, essas perguntas, não serão feitas. Serão feitas outras questões, mas serão feitas outras questões não por quem estiver lá. Não serão feitas questões por Deus, mas pela nossa consciência. Porque nós teremos ver a nossa necessidade, a nossa situação, nós queremos um estado. E essa percepção, essa consciência, é que nos faz cada vez mais procurar estudar, entender e compreender esse planeta Terra, a matéria, como meio de nos aprimorar, de avançar, no sentido espiritual que devemos dar às coisas, para avançarmos cada vez mais as dificuldades, as situações da vida, e ver que Deus é nosso Pai misericordioso, e a todos nós nos consola, nos dando uma oportunidade de crescimento, ajuda no momento certo e na perspectiva do nosso buscai e obtereis. Pedi e se abre-você a porta da ajuda, do consolo. Então, para isso, que possamos cada vez mais caminhar com firmeza, com dedicação, com entendimento, e entender que nós somos seres espirituais, em corpos físicos, transitando nesse planeta chamado Terra, agora, nesse momento. É o melhor planeta? Nós não sabemos. Mas é o que pode nos trazer benefício? Pode nos trazer benefício. É o melhor que nós temos para agora, para o nosso nível evolutivo? É. Porque se não o fosse, Deus não seria justo. Como Deus pode me colocar aqui? Eu sou melhor que isso aqui? Não. Aqui é um laboratório, é um trabalho ao qual nós estamos aqui exercendo. Se achamos que somos o supra-sumo melhor, então que auxiliamos aos outros que estão atrás, com humildade, com simplicidade, com compaixão, né? Com todos esses valores imprescindíveis para o nosso crescimento. Então agradecemos a Deus pela oportunidade desse planeta Terra e tantos outros planetas com os quais nós iremos ainda parar, estagiar lá, desenvolver a nossa capacidade, o nosso aprimoramento, e que Jesus cada vez mais faça parte da nossa existência, da nossa vida, utilizando e revendo as suas parábolas, os seus ensinamentos tão importantíssimos, e que não sai de moda. Já tem 2000 e poucos anos e não sai de moda. É incrível. Está presente ainda na nossa existência como um método, um modelo, uma forma de nós caminharmos, palmilharmos nesse planeta chamado Terra. Uma boa noite a todos e que possamos cada vez mais ter uma convicção e um entendimento. Está difícil, está insuportável as coisas na nossa existência, não conseguimos achar saída? Calma, procure utilizar o sentimento mais íntimo, mas procure pedir ajuda, procure refletir, procure ver, respirar outros ares para entender outras perspectivas da existência do ser humano na Terra, que não está aqui só para galgar valores, dinheiro, bens e usufruir desse planeta só e tão somente. Não é só isso. Uma boa noite a todos. Muito bom. Agora a gente passa para a Ângela, que vai falar sobre o conhecimento de si mesmo. Muito boa noite, é com muita alegria que aqui nos encontramos, né? E que a gente possa realmente aproveitar essa nossa estadia aqui, né? Porque é sempre uma oportunidade maravilhosa. Eu até, a minha neta está lá atrás, eu tinha falado com ela que eu ia falar sobre o pensamento. Preparei tudo sobre o pensamento. Depois aquilo me disse, não, vou mudar. Conhecimento de si mesmo. Você se conhece? Você, quando olha no espelho, você se olha no espelho,
Você se vê lá no espelho. Você sabe quem é você? Já pararam para pensar isso aí? E Kardec, muito sabiamente, colocou na questão 919 o conhecimento de si mesmo. Logicamente que orientado pelos espíritos, né? Porque realmente nós estamos aqui na Terra e a gente não se conhece. Já pararam para pensar isso? Qual o meio mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Porque ser arrastado pelo mal é fácil. A gente vai atrás. Mas o que a gente tem que fazer para conseguir sair disso e se melhorar? Então, os espíritos responderam a Kardec o seguinte: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, isso é velho. Isso é bem antes de Jesus vir à Terra. Porque quem falou isso aí é uma resposta atribuída a Sócrates, mas também não foi Sócrates, não. Isso estava num templo, foi atribuída a Sócrates, mas, na verdade, é uma inscrição que estava na entrada do oráculo de Delfos, construído em homenagem a Apolo. Então, é lá para trás mesmo. E ele viveu de 479 a 399 antes de Cristo. Então, isso está realmente bem lá para trás. Porque havia, Deus, na sua imensa sabedoria, sempre esteve preocupado com cada um de nós. Todos nós somos filhos amados e ele se preocupava. Então, estava sempre mandando, né, orientações para nós. E a gente fechava o olho, a gente não queria nem saber, né? Mas o conhece-te a ti mesmo nos guia a uma reflexão, no olhar para dentro de si. Isto é, buscar o entendimento e autoconhecimento e as bases do saber. Então, esse conhece-te a ti mesmo é muito profundo. Deve estar lá atrás na história da nossa humanidade e a gente ainda está perdendo tempo. A gente não procura se conhecer. Quando a gente se olha no espelho e fala assim, mas, afinal de contas, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui na Terra? O que eu estou querendo para crescer, para evoluir? E a gente, através desses questionamentos, através dessa reflexão, a gente vai realmente aprendendo e crescendo. Então, nós precisamos fazer isso. Quando nos olharmos no espelho, não é para ver se o cabelo está bonito, não. É para ver, eu me conheço, eu sei o que eu estou fazendo aqui na Terra, o que eu quero para mim. Ele falou agora, é dinheiro, é poder. O que nós queremos para nós aqui na Terra? Então, nós precisamos entender que se conhece-te a ti mesmo significa que o primeiro passo para o conhecimento é nos conhecermos a nós próprios. Então, a gente que quer realmente aprender, que a gente quer crescer, que a gente quer evoluir, a gente tem que se conhecer. E Kardec, muito sabiamente, também perguntou: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima? Nós agora já sabemos, né? Que nos leva à reflexão, ao nosso crescimento, que a gente tem que buscar isso, né? Então, compreendemos toda a sabedoria dessa máxima,
Mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual é o meio de se chegar a isso? Como que eu vou fazer para eu me conhecer? E vem um ensinamento muito importante que a gente tem que parar e analisar. Fazei o que eu fazia quando vivia na Terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Então, se você para e todo dia faz esse exercício, você vai errar menos. É aquela pedra no caminho. Se todo dia eu tropeço ali, eu não vou mais passar por ali. Da mesma forma, são os erros. A gente tem que procurar errar menos. E através desse exercício que está sendo orientado na questão 909A, realmente dá para pensar todo dia. O que eu fiz? Alguém tem alguma coisa para se queixar de mim? Será que eu fui ríspido? Fui grosso? Fui cruel? Será que eu chutei um cachorro? Qualquer bobagem que eu tenha feito, eu tenho que parar e me analisar. Através desse exercício, nós vamos errar menos. A gente não pode querer, de repente, ficar suprassumo. Não, é lento. Deus sabe da nossa pequenez, sabe quanto que precisamos evoluir. E esse exercício vai realmente nos ajudar. Aquele que todas as noites lembrasse todas as ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecesse, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Então, se você realmente pedir com fé, com vontade, com fervor, seu anjo de guarda vai te ajudar. Agora, se você, eu estou ferrado mesmo, eu faço muita besteira, eu vou tentar melhorar. Não, está perdendo tempo. Nós estamos aqui na Terra, que é a nossa escola, para evoluirmos. E se a gente não fizer isso por nós mesmos, ninguém vai fazer por nós. Não, nós é que precisamos fazer isso. Formulai, portanto, as vossas perguntas. Indagai o que fizeste e com que fito agiste em determinada circunstância. Se fizeste alguma coisa que censurarias nos outros, se praticaste uma ação que não ousarias confessar, perguntai ainda isso. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, você vai desencarnar hoje, né? Ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Então, são questionamentos que a gente tem que realmente fazer. A gente tem que se interrogar para ver se eu estou fazendo besteira ou não. Porque se a gente não fizer esse exercício, a gente vai perder a nossa estadia que nós não queremos. Porque um dia frio, chuvoso, nós estamos aqui. É porque nós estamos preocupados com o nosso crescimento. Nós não queremos mais marcar passos. Nós queremos nos conhecer e melhorarmos. Examinai o que pudesse ser feito contra Deus, depois contra o próximo,
E, por fim, contra vós mesmos. As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência, ou indicarão um mal que deve ser curado. Então, a gente realmente tem que parar, se analisar, se observar e buscar o nosso crescimento. É importante a gente fazer esse exercício, de preferência todas as noites. Quando nós vamos agradecer o dia que tivemos e vamos pedir a proteção para mais uma noite de repouso, tem gente que bate na cama e apaga. Mas a gente precisa, pelo menos, agradecer o dia, as benesses que tivemos, as dificuldades que tivemos, as pedras de tropeços que tivemos, porque as pedras de tropeço é que nos impulsionam para a frente. Elas estão aí para isso. As pessoas difíceis que estão no nosso caminho. Então, todos esses exercícios são meios da gente melhorar, da gente evoluir, e a gente tem que agradecer a Deus, procurando examinar como foi o dia. O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do melhoramento individual. Então, a gente procurando se conhecer, realmente nós vamos melhorar, nós vamos crescer em valores. Mas direis, como julgar a si mesmo? Não se terá a ilusão do amor próprio, que atenua as faltas e a torna desculpável? Ah, eu fiz isso porque o Osta é um chato, é um mala, eu fiz isso com ele por isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado, analisar e realmente dar valor ao que tem, não é? Então, o avaro se julga simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. Tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle que não pode enganar. Quando estáis indecisos ao valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificaria se tivesse sido praticado por outra pessoa. É se colocar no lugar do outro, né? Se a censurardes em outro, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa de duas medidas para a justiça. Procurai também saber o que pensam os outros, e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos. Inimigo é excelente para mostrar o que a gente faz de besteira. Não gosta da gente mesmo, então você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo. Então ele vai apontar imediatamente. Então a gente tem que observar isso aí para a gente realmente poder se avaliar, né? Porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade. E realmente Deus os colocou ao vosso lado como um espelho, para vos advertirem com mais franqueza do que faria um amigo. Um amigo passa a mão por cima. O inimigo quer bater logo de frente. Então, a gente tem que ver a opinião sempre das pessoas que nos cercam. E sempre nos colocarmos no lugar do outro. Aí sim, nós com certeza vamos acertar mais. Que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar, explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. A gente fica preocupado com as plantas, né? Mas aí esse aí é um ensinamento muito importante. Que faça o balanço da sua jornada moral
como o negociante o faz dos seus lucros e perdas. E eu vos asseguro que o primeiro será mais proveitoso que o outro. Se ele puder dizer a sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar na outra vida. Que a gente vai deitar, vai dormir, mas podemos não acordar nesse corpício. Já pararam para pensar nisso? A gente chega lá do outro lado, e agora? Como é que vai ser? O que eu fiz da minha estadia terrena? Nós precisamos procurar realmente nos conhecermos para não perdermos essa nossa oportunidade. Formulai, portanto, perguntas claras e precisas e não temais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos à conquista da felicidade eterna. É pouquinho tempo. O que eu fiz? O que eu podia melhorar no meu dia a dia? Eu fui simpática, fui agradável ou fui uma mala? A gente aí, através desse exercício bobo, nós vamos melhorando. E nós queremos isso. Por isso que nós estamos aqui hoje, né? Não trabalhai todos os dias para juntar o que vos dê repouso na velhice? Esse repouso não é o objeto de todos os vossos desejos, o alvo que vos permite sofrer as fadigas e as privações passageiras? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquilo que aguarda o homem de bem? Então a gente tem que realmente se posicionar como espíritos habitando um corpo aqui na Terra, mas que não é daqui não. A verdadeira vida é a vida espiritual e nós vamos embora. Do momento que o bebezinho dá o primeiro chorinho lá, a mãe tem certeza, não sabe quando, mas que ele vai embora, que ele vai desencarnar, vai partir. Não fica aqui na Terra, ninguém fica. Será que o vovô Manel brincava, né? Ele era um português, daquele bem, né? Ferrenho. Falava que tinham falado com ele que ia ficar uma Maria e um Manuel. E que ele era o Manuel que ia ficar aqui. Ele acreditava nisso. Olha bem que gracinha. Já foi há muito tempo. Ninguém fica. Por mais que a pessoa vá, eu vou ficar. Fica nada. Ninguém fica. Então a gente tem certeza que tem que ir embora. Isso não vale a pena. Isso não vale por alguns esforços. Tem um erro aqui. Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. O nosso dia a dia é o que nós estamos vivendo. E o que vai acontecer depois, nós não sabemos. Realmente, a gente não sabe, né? Ora, aí está precisamente o pensamento que fomos encarregados de destruir em vossas mentes. Pois desejamos fazer-vos compreender esse futuro de maneira a que nenhuma dúvida possa restar em vossa alma. Foi por isso que chamamos primeiro a vossa atenção para os fenômenos da natureza, que vos tocam os sentidos, e depois vos demos instruções que cada um de nós tem o dever de difundir. Foi com esse propósito que ditamos o Livro dos Espíritos. Essa mensagem é de Santo Agostinho, está na questão 919A. Então, realmente, a gente não dá mais para perder esta chance. E eu trouxe até em sequência um poema
que é de um autor anônimo, que nos chama a atenção assim da grande importância que nós temos em nós. E nós vamos chegar à conclusão: sim, eu posso. Se você pensa que está vencido, você já está. Se você pensa que não ousa, não faz. Se você gostaria de vencer, mas pensa que não pode, é quase certo que não vencerá. Se você pensa que perderá, já perdeu. Pois nesse mundo constatamos que o sucesso começa com a vontade, que é tudo um estado de espírito. Se você pensa que está superado, já está. Você precisa pensar alto para subir. É preciso confiar em si mesmo antes de poder ganhar um prêmio. As vitórias da vida nem sempre vão para o mais forte ou o mais rápido. Mas cedo ou tarde, quem vence é aquele que pensa que pode. Então a gente tem certeza que a gente pode. Nós somos criados para sermos vencedores. Não vamos ter dúvida disso. Deus quer isso para nós. Ele quer que nós saiamos da nossa estadia terrena vencedores. E nós temos que colocar isso dentro de nós. Eu posso. Eu vou me conhecer. Eu vou lutar contra o homem velho que está em mim, em muitas reencarnações. Aí sim, eu vou chegar do outro lado vitoriosa. Eu vou chegar forte, porque eu vou colocar dentro de mim o eu posso. E aí sim, vamos fazer a diferença. Todos nós fomos criados simples, sem conhecimento de nada, mas somos capazes de crescer. E estamos aqui nessa escola abençoada que é a Terra para isso, para crescermos, para evoluirmos, para buscarmos o nosso aprimoramento espiritual. E ninguém faz isso por nós. Cada um de nós tem que colocar isso dentro de si. Eu quero, eu posso. Se a gente já pensar que realmente eu vencido, eu sou um fracasso, eu estou aqui no planeta Terra, não estou fazendo nada, já é um perdedor. Não vamos pensar assim, vamos pensar no nosso potencial eterno. Fomos criados simples, sem conhecimento de nada. E hoje já estamos aqui. Já estamos preocupados com o nosso planeta Terra. Já estamos preocupados com a nossa família, com os nossos amigos. Isso é importante, gente. Cada um de nós pode. Cada um traz esse potencial dentro de si. Eu queria deixar nesse final de ano, nessa última palestra, alguma coisa que realmente balançasse vocês. Você vê, há mais de 2000 anos, Jesus aqui esteve. Deixou um legado fantástico para nós. E nós desconhecemos todos os seus exemplos. Nós deixamos passar a largo. Vamos fazer a nossa parte, gente. Cada um de nós tem dentro de si esse potencial. Todos vocês podem. Eu posso. Eu vou buscar cada vez mais o meu crescimento, porque sim, eu posso. Tenho esta maravilha nas mãos que é a doutrina espírita. Os espíritos não vieram e nos trouxeram esse Pentateuco maravilhoso assim de qualquer maneira, não. Foi um trabalho hercúleo de Kardec.
do senhor Leon Hippolyte Denis Arrivel. Ele veio aqui com esta tarefa e nos legou esse trabalho magnífico com um trabalho da espiritualidade, um trabalho de vai e vem, em mais de 1000 núcleos no planeta Terra. Não foi só em França, em Lyon, não. Ele tinha correspondência, ele era um poliglota, para começar, ele tinha capacidade para isso. Então, ele recebia comunicados de todas as partes do planeta. E ele foi compilando, compilando, compilando e nos legou esta maravilha. E nós, que temos isso tudo às mãos, vamos falar que eu não posso, que eu não aguento, eu sou um fracasso? Não, vamos colocar em nós o eu posso, eu sou forte, eu tenho este potencial e vou vencer a minha pequenez. Muita paz para todos vocês e um Natal excelente.